Olá, a palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Provérbios 28, verso 13, que diz assim: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Vou ler de novo, porque eu achei muito forte. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Você já viu alguém prosperar na vida fazendo coisas erradas? Eu nunca vi. Então aqui está o segredo. Nós devemos confessar os nossos pecados diante do Senhor e não querer esconder ou ocultar os nossos pecados, porque aqueles que tentam esconder os seus pecados diante do Senhor, eles não irão prosperar, mas aqueles que confessam, abandonam e se arrependem dos seus pecados, eles encontram misericórdia, graça e perdão. Amém? A palavra que eu quero hoje dizer é que Deus, Ele odeia o pecado. E o pecado nos afasta de Deus. E eu tenho certeza que você não quer se afastar de Deus, assim como eu também não quero. Ontem eu tinha estudado uma outra mensagem e ia compartilhar com vocês uma outra palavra, mas eu tive um sonho e eu escutava claramente a voz de Deus falando nesse sonho: fala para eles se arrependerem dos seus pecados, porque eu sacrifiquei o meu filho, entreguei o meu filho pela humanidade, pelo pecado de todos. Então é necessário se arrepender, abandonar e confessar os seus pecados. E eu estou aqui hoje não para acusar você, não estou aqui hoje para apontar o seu pecado, mas estou aqui hoje para te chamar para o arrependimento. Estou aqui hoje pelo Espírito Santo dizer para você: diga não para o pecado, porque o pecado ele destrói, o pecado ele nos afasta de Deus. Então nós devemos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Até o último dia das nossas vidas nós vamos pecar, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, essa é a nossa natureza, nós somos humanos, mas todas as vezes que nós pecarmos, todas as vezes que nós falharmos, nós devemos dobrar os nossos joelhos, pedir perdão para Deus e não voltar a fazer os mesmos pecados, não voltar a cometer os mesmos pecados. Tem um pecado que Deus odeia, é o pecado deliberado. É aquele pecado que a gente tem consciência, a gente sabe que é errado, a gente sabe que entristece a Deus, a gente sabe que está afundando as nossas vidas e mesmo assim a gente insiste em bater na mesma tecla, insistir naquele mesmo pecado. Esse é o pecado deliberado, aonde a gente tem a noção, a gente tem a consciência, a gente sabe que é errado, a gente sabe que está entristecendo Deus, fazendo essas mesmas coisas e mesmo assim a gente continua. Esse é um pecado que entristece o coração de Deus. Então hoje, que o Espírito Santo possa nos convencer, porque é só Ele que pode nos convencer. Eu não estou aqui para convencer você. Eu estou aqui hoje para trazer essa mensagem e dizer: vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos pedir perdão para Deus todas as vezes que nós falharmos. Não tente esconder os pecados de Deus, porque Deus, Ele sabe até mesmo antes da gente cometer os nossos pecados. Não é verdade? A palavra do Senhor em Atos 3:19 diz assim: arrependam-se e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha tempo de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo. Essa palavra aqui é um convite de arrependimento, onde ele diz: arrependam-se e volte para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, se nós desejamos que os nossos pecados sejam cancelados, apagados, nós devemos nos arrepender, devemos abandonar essa prática do pecado. Hoje é dia de você dizer não para o pecado e sim para Deus. Amém? Vamos parar de falar assim, o pecado é mais forte do que eu. Não é. Mais forte do que você é o Espírito Santo, que te dá força para você vencer qualquer tipo de pecado. Mais forte do que você é Deus, que está contigo, que diz: você vai vencer, você não vai cair, você não vai se entregar a esse pecado novamente, você não vai viver uma vida desenfreada de pecado deliberadamente. Não. O Espírito Santo está com você e Ele vai te dar força para você vencer. Amém? Então é necessário, para que os nossos pecados sejam perdoados, é necessário arrependimento, é necessário confissão e é necessário uma mudança verdadeira e genuína.
Amém? Não estou dizendo aqui de remorso. Não, remorso, a pessoa pode chorar, pode fazer aquele teatro e depois continuar fazendo as mesmas coisas. Hoje o Senhor está nos chamando para um arrependimento. Hoje o Senhor está dizendo, ei, larga a mão desse pecado, porque esse pecado está destruindo a sua vida, esse pecado está te matando aos poucos, e eu estou hoje te oferecendo perdão, eu estou te oferecendo misericórdia, eu estou te oferecendo uma restauração, eu estou te oferecendo a vida eterna, porque tem pecados que levam a pessoa à morte. Olha o que a palavra continua dizendo, Romanos 4, verso 20 diz assim: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, a graça de Deus está sobre as nossas vidas. A graça de Deus é maior do que todos os nossos pecados. A graça está acima, a graça transborda sobre as nossas vidas. O Senhor está nos oferecendo aqui a vida eterna. Amém? Foi para isso que Jesus se manifestou, para perdoar os nossos pecados, para cancelar, para apagar os nossos pecados e nos conceder a vida eterna. Então hoje é dia de dizer não para o pecado, hoje é dia de quebrar esse vínculo, esse laço com o pecado e dizer, eu decido viver para Cristo, eu decido em nome de Jesus ser guiado pelo Espírito Santo, não quero mais ter nenhum vínculo, nenhum laço com esse pecado que está me amarrando, que está emperrando a minha vida. Eu não consigo progredir, eu não consigo ser próspero por causa desse pecado que eu estou ocultando, que eu estou escondendo, que eu já estou acostumado. Talvez você perdeu a sensibilidade, né? Perdeu a sensibilidade e aquele pecado se tornou comum para você, se tornou normal para você. E você não pode se acostumar com esse pecado, porque esse pecado está destruindo a sua vida, está te maltratando. Então hoje eu quero que o Espírito Santo, através dessa palavra, ministre ao seu coração. Porque eu não tenho poder de te convencer, mas o Espírito Santo tem poder de te tocar. Amém? Diga não para o pecado e sim para Deus. Porque o pecado nos afasta da presença de Deus. Mas quando nós decidimos abrir mão do pecado, nós estamos próximos de Deus e Ele vai restaurar nossas vidas e apagar e perdoar todos os nossos pecados. Eles podem ser os maiores pecados que nós já cometemos na nossas vidas, mas Deus está disposto a trazer o perdão para aqueles que decidem se arrepender dos seus pecados e abandonar essa prática. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.